O que são grandezas físicas? De maneira geral, são todos os tipos de propriedades que podem ser medidas de um determinado objeto ou fenômeno. Por exemplo, se eu tenho em mãos um cubo de madeira e entrego para alguma pessoa e peço para ela medir ele, essa pessoa, com o cubo em mãos, pode realizar vários tipos de medidas. Com o auxílio de uma balança de precisão, ela pode medir a massa do cubo. Com uma fita métrica, ela pode tirar medidas e determinar o volume. Com o uso de um termômetro, ela pode verificar a temperatura do cubo de madeira. Todos esses tipos de medidas aqui mencionados, massa, volume, temperatura, são algumas das muitas outras variedades de grandezas físicas existentes. Quer outro exemplo? Se eu pego esse mesmo cubo de madeira e o jogo para outra pessoa, eu posso medir fenômenos que são atribuídos a essa ação que foi aplicada ao cubo. Com a ajuda de um cronômetro, eu posso medir o tempo que o cubo demorou para chegar até a outra pessoa. Com uma fita métrica, a distância percorrida. E com essas informações de distância e de tempo, eu consigo calcular a velocidade média. Essas outras coisas que foram medidas nesse segundo exemplo, tempo, distância, velocidade, são também outros tipos de grandezas físicas. Observe que a partir de um único objeto, nós conseguimos medir vários tipos de grandezas físicas e, na realidade, ainda seria possível medir muitas outras. Então, diante de tantas grandezas, para melhor organizá-las, elas são classificadas em grandezas escalar e grandeza vetorial. Mas qual a diferença? A diferença mais básica entre esses dois tipos de grandeza é que as escalares podem ser simplesmente representadas através de um número e uma unidade de medida. Em contrapartida, as grandezas vetoriais precisam de mais informações. Além do seu valor numérico e da sua unidade de medida, é preciso também da informação da sua direção e do seu sentido. Por exemplo, para representar a massa do cubo, eu escrevo 225 gramas. 225 é o valor numérico que representa o modo intensidade, e gramas é a unidade de medida. Observe que não é necessário mais nenhum outro tipo de informação. Ao se dizer 225 gramas, a grandeza física já está perfeitamente descrita. Sendo assim, por regra, temos uma grandeza escalar. Agora, se quisermos representar com perfeição a informação do deslocamento do cubo, não basta dizermos 1,5 metro. É necessário dar mais informações de direção e sentido. Nesse caso, a direção foi na horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Observe que, diferente da grandeza escalar massa, que bastou o valor numérico e da unidade de medida para descrevê-la, para o deslocamento foi necessário também informarmos a direção e o sentido. Sendo assim, podemos concluir que o deslocamento é um tipo de grandeza vetorial. Geralmente, para informarmos que uma grandeza é vetorial, se escreve a letra com uma setinha em cima, tipo velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Essa setinha em cima está querendo informar que a velocidade de 1,5 km por hora tem também uma direção e sentido específico. É também importante que se saiba que existe outra forma comum de classificação das grandezas, sendo as grandezas fundamentais e as derivadas. As grandezas fundamentais são as 7 grandezas básicas da física: tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Cada uma delas representa propriedades distintas da física. E se fizermos combinações entre si, daremos origens às demais grandezas, que são, por sua vez, as grandezas derivadas. Por exemplo, a grandeza física velocidade, muito conhecida e já citada aqui nesse vídeo, é a combinação de duas grandezas fundamentais, comprimento e tempo. Não é à toa que no velocímetro do carro, quando vai marcar a velocidade, ali está constando quilômetros por hora, relacionando comprimento em quilômetros e o tempo em hora. Fazendo essa análise, fica fácil saber o porquê que a velocidade é uma grandeza derivada. Agora que você está sabendo o que são grandezas físicas e conhece alguma de suas classificações,
Fique atento para não se confundir e cometer alguns erros comuns, pois há coisas que não são grandezas físicas e é importante que você saiba. Por exemplo, a dor, o amor, a tristeza. Apesar das várias tentativas de quantificar essas sensações, não dá para dizer eu estou 6 triste ou a dor é 8. São coisas subjetivas que às vezes as pessoas confundem, acham que são grandezas físicas e não são. Então, fique atento com isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido rico em informações para você e para você que assistiu até aqui. Muito obrigado e tamo junto.